Então, eu peguei exatamente no momento que isso começa a acontecer, tá? Porque você tá nível 5, ele tá nível 5. A sua wave tá empurrando pra torre e você tá pressionando ele. A sua wave vai bater e resetar. Ok, você quase mata ele. Certo? Você pegou e a wave tá resetando, só que a wave inimiga não chegou ainda. O que você deveria ter feito aqui? Não ter dado nenhum auto-ataque. Você deveria ter ficado parado exatamente nesse ponto aqui, ó. Onde estão essas flores. Porque aí, essa wave, quando você deve, aliás, te explicar de novo, né? Você ficaria parado aqui, esperaria só a wave chegar e bater com a wave do cara. Aí você iria pra esse canto aqui desse recal da hora. Tipo, você não esperava. Você fazer isso sem pensar duas vezes. O que aconteceu foi, você quis empurrar pra resetar e era a wave de canhão. No momento que você foi base, o cara já tinha chegado de volta pra lane. Então aqui eu vou explicar. Eu tenho no meu vídeo gravado. Na lane, que existe o... Aqui eu tô nível 3 e tá acontecendo uma coisa muito parecida. Eu tô segurando a wave esperando crashar. Só que aqui não resetou, né? Mas é a mesma situação, você tem que segurar nesse canto mais pro lado inimigo. Olha o que eu faço. Eu mato a Kayle, eu insta do recal. Tipo, eu não penso, eu só vou pra base. Porque eu sei que quando eu vou voltar pra lane, a wave vai voltar exatamente nessa região aqui. Ou vai estar aqui no meio com mais minion pra mim. E eu consigo frisar em cima disso. Eu tenho um outro exemplo que eu acho que é um pouco melhor, um pouco mais pra frente. Acho que é exatamente aqui. Aqui, ó, tá vendo? É a mesma situação, ó. A wave crashou e a wave ficou da Kayle ficou pro lado dele. O que eu fiz? Eu voltei base. Eu não tentei empurrar a wave. A wave vai frisar pro meu lado, mesmo se a torre não estivesse batendo. Porque o que acontece? Vamos supor, certo? Que a wave ficou parada aqui, nessa região, e chegou a minha wave pra bater com a wave do cara. As duas waves não vão se matar a tempo, no período suficiente. O que acontece? A próxima wave vai chegar pra lutar. A próxima wave dele chegaria antes e começaria a bater na minha, entendeu? Então significa que a wave dele, estando pro lado da base dele, empurraria pro meu lado. Então, tipo, eu tô explicando exatamente isso. Então, ó, se fosse o contrário, se eu tentar segurar minha wave nessa região aqui, significa que as minhas waves chegariam antes. Minhas waves bateriam antes na wave dele. Então eu começo a perder o freeze a partir de um ponto. Então, tipo, mesmo quando eu quero segurar um certo freeze nessa região, tem um limite pro quanto eu consigo segurar. Não é nem por questão de quantos minions eu deixo vivo, mas sim porque o jogo continua, né? E você precisa matar até um certo ponto. Então, olha, acho que aquilo que eu acho que quis resetar porque eu já estava muito na frente. É. Mas normalmente o que eu teria feito aqui, se tiver, tipo, não fosse uma situação que eu tivesse tão forte, é que eu pegaria esses minions e puxaria pra baixo, entendeu? Eu andaria pra baixo com eles, eu não mataria. Eu pegaria os quatro que sobraram aqui, deixaria pra cá ou aqui e daria recal. Porque daria tempo de eu voltar da base e ainda ter minion pra eu bater. Mas acho que a partir desse ponto o jogo já tinha acabado.